Olá pessoal, graça e paz, da paz do Senhor Salvador Yeshua, glórias a Deus, tudo bem com vocês, tudo na paz? Eu tô um pouco, resfriada, acho que é uma virose, pelo menos aqui na Bahia, muita gente gripada, né? Eu nem ia fazer vídeo, mas é de urgência, é um alerta, porque a gente não é dono do tempo, né? O dono do tempo é o Senhor, glórias a Ele por isso. Fiz um vídeo aí, o vídeo anterior muito interessante, muito esclarecedor, a respeito do que é dito lá nas cartas de Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Aconselho que vocês vejam, tá? Eu tive um sonho que me impactou. Esse sonho, ele é como se fosse um prenúncio, um aviso, um alerta. Eu quero deixar aqui para os irmãos. Não vou contar o sonho todo, mas só o detalhe mais que importa ao que vai ser colocado aqui, para que sirva de alerta. Sonhei uma menininha, uma bebezinha de 4 meses, e essa bebezinha ela conversava muito bem, as palavras perfeitas, e eu fiquei meio chocada, né? Porque choca um bebê de 4 meses conversando, falando tudo claramente, nem dente tem ainda, né? E aí o Espírito Santo foi ministrando, falando. Então essa noite foi uma noite ministrada, né? Muitas outras têm sido, mas essa me impactou mais. E aí o Senhor me trouxe fazendo como se fosse uma retrospectiva do que está acontecendo no mundo, né? E eu quero colocar aqui para os irmãos que sirva de alerta, porque o Senhor já me deu muito sonho, gente, de alerta, e aí as coisas acontecem, né? Sonho que o Senhor me dá de 1 ano, aí depois eu vejo que de fato era aquilo ali que o Senhor estava falando, e as coisas vão acontecendo, né? No que diz respeito ao Brasil, que diz respeito a muitas coisas, não assim particular da vida, né? É sempre algo grande. Eu dou graças ao Senhor por isso. Como por exemplo, quando houve aquela manifestação do povo, passou, né? Eu não comentei, mas o Senhor tinha me dado um sonho e via todas as pessoas com semblante assim desfalecido, tudo preto e branco, e as pessoas com a cabeça baixa, já mostrando que não ia dar em nada, né? E de fato foi o que aconteceu. Não deu em nada né, de benefício para esse povo que ficou ali tanto tempo, tantos dias, acho que até mais de meses, né? Não deu bom para eles, né? Então o sonho dessa bebê de 4 meses conversando, o Senhor ministrou fortemente. Eu quero deixar aqui para vocês. A gente tem que começar a entender claramente a história da humanidade, porque muita coisa foi inventada para enganar. E quando a gente vai meditar na palavra do Senhor, a gente conhece e vai vendo onde que tá as histórias verdadeiras, né? Então vou ler aqui Mateus, capítulo de Mateus 24, vai falar a respeito do fim dos tempos. Vai deixar bem claramente, né, como que será o início das dores, até o verso 7. E aí essas dores se intensificando até chegar à questão do fim. Então é bem interessante, ó. Capítulo 24 de Mateus. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, Jesus
enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficarão aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então, uma pausinha. Yeshua está colocando uma profecia de algo que foi eminente. Assim que ele fosse crucificado, eu vou ler outras mensagens, isso daqui era para imediato, né? É o que iria acontecer, porque houve depois terremoto e muita coisa aconteceu ali. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diz-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Outra pausa aqui. Muitos virão em meu nome. Muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. O império do engano, ele surgiu, e a Bíblia vai detalhar claramente a respeito, né, de uma mensagem deturpada, de uma mensagem que não traria, né, para as pessoas o conhecimento do Filho, do nome que ele ressuscitou. Esse engano era para que fosse eliminado, né, os cristãos fossem eliminados, o povo que estava ali a cargo de propagar a mensagem do reino. Muita coisa aconteceu, né? Tanto é relatado na história como aqui na palavra do Senhor. Então ele está alertando para que eles tivessem cuidado. Era a partir do momento que o Salvador não tivesse com eles, eles correriam esses perigos, esses riscos, né? Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Porque aqui o texto está nos trazendo conhecimento de acontecimentos, fenômenos naturais, situações que ocorreria, né, de geração a geração. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa... E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas enganarão a muitos. Ponto. Até aqui. Eventos, depois de Yeshua, né, seria necessário que houvesse a questão da perseguição, né? O vídeo anterior fala um pouco a respeito dessa perseguição. A perseguição ocorreria, eles seriam odiados, eles seriam desmotivados, eles seriam seriam pessoas que não teriam, né, essa facilidade de se enturmar em meio à sociedade, porque eram vistos como hereges, eram vistos como pessoas que não tinham valor, quando na verdade ali estava operando, né, a questão do reino do Satanás, dos súditos da serpente, para levar destruição e
perseguição a esse evangelho, perseguição à mulher, né? Então o Senhor, a linguagem, que aí Apocalipse, João vai colocar, houve a necessidade do Senhor manter João vivo, para ter toda a visão, todas as mensagens que seria levada às 7 igrejas, que o povo, que mesmo minoria, tivesse ânimo e não desistisse, porque era necessário a propagação. Até aí. Agora que a partir do versos 12, vai dizer: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, até aqui o versos 14 está apontando para o nosso tempo, para alguns tempos, né, não muito longínquo do nosso, que passou, falando do esfriamento. Então, para que a linhagem do mal, o súdito das trevas, tenham êxito, eles têm conhecimento bíblico, porque, primeiro, não há perdão para eles. Então, eles vão se basear aqui para ir de contramão ao que diz a palavra do Senhor, a própria palavra. Então, eles vão criar criaram meios para trazer esfriamento, para trazer divisão. Nós sabemos, né, as inúmeras placas institucionais, vamos dizer assim, de religiões, divisões, porque a própria palavra do Senhor vai dizer que o reino dividido não subsiste, ou seja, trataram de agir, né, nessa situação aí, trazer divisão, trazer confusão, trazer engano, porque a carne humana, sem o conhecimento da luz, ela fica aqui estagnada às trevas. Eu vou chegar, né, à questão do alerta, da gravidade ao qual nós encontramos no momento, que é o esfriamento do amor. E como que o esfriamento do amor acontece? Acontece quando as pessoas se tornam distantes, mesmo convivendo juntas. Hoje nós estamos aí com as ferramentas, com as plataformas, que é um perigo, já saiu da boca de quem cria, que é um perigo, né? E é um perigo. Por quê? As pessoas estão até esquecendo qual é a qualidade do olho das pessoas que estão ao meu redor, não se olham mais, não conversam, não fica ali mais alguns minutinhos, né? Muito menos horas, conversando sem mexer no seu aparelho, do smartphone. As pessoas estão mais voltadas e focadas ao que o smartphone, o que as plataformas trazem para elas. Elas estão mais voltadas para isso, para pessoas que elas não conhecem, talvez nem vão conhecer. Isso é um perigo grande, por quê? Porque na iminência do fim dos tempos, as pessoas estão distraídas. É por isso que o Salvador, já conhecendo os tempos, falou a respeito de Sodoma e Gomorra. O que precisa acontecer para que as pessoas entendam que a gente está na iminência do fim dos tempos? Do fim dos tempos, para quem não está de acordo ou aguardando o reinício das coisas. Porque eis que o Senhor faz novas todas as coisas. A terra pertence ao povo do Senhor. O Senhor virá e trará juízo sobre a terra. Ele vai fazer a separação do joio do trigo. As pessoas que estão no aguardo ou trabalhando em favor do reino terão suas recompensas. O maior delas, acredito eu, poder contemplar a luz do Criador e viver eternamente. Então, para que isso não aconteça, é preciso que as pessoas estejam distraídas. Então, quando o Senhor envia um sonho de um bebê de 4 meses conversando, está ministrando em mim, falando o quê? A gravidade. A gravidade da situação.
né? É espantoso uma criança de 4 meses falar. É espantoso diante do olhar do Senhor. O Senhor está permitindo avanços na ciência, multiplicação da ciência. O Senhor está permitindo muitas coisas porque não é todos que se perdem. Quem ouve a voz do Senhor vai usar para ter conhecimento, para melhorar ainda na questão do desenvolvimento da vida de fé. Vai para todo lado em busca de maior conhecimento, como está em Daniel 12. Mas bom seria que todos tivessem esse desejo, ouvissem a voz do Senhor e não se deixassem manipular, porque as pessoas estão se permitindo ser manipuladas, porque elas são atraídas. Mas o que fica? Fica um vazio, fica sentimentos negativos dentro dessas pessoas. Porque elas vão ter a sensação de que o tempo parou, mas elas não viveram. Entende? Então, a gravidade e a eminência, né, a gravidade do que se tornou, né, essa geração, que está se tornando no esfriamento aqui, do esfriamento do amor, né, é algo que assusta, porque há a eminência da vida. Quando o evangelho for pregado a todas as nações, isso não significa que será pregado para todas as pessoas. É ser pregado a todas as nações. Por quê? Porque havendo a possibilidade do evangelho entrar no país, mesmo sendo um país rígido, a propagação desse evangelho, por mais que seja por pouquíssimas pessoas, a propagação ela é muito rápida. Existem as dificuldades que impedem até das pessoas usarem as plataformas, existem, mas nem todo mundo está voltado para as plataformas. Então, em todas as nações haverão pregadores, não pregadores famosos, mas pessoas que dedicam a sua vida para levar a mensagem. Entende? Esse esfriamento do amor, né? Ele é um perigo, porque ele possibilita que as pessoas estejam estagnadas. Entende? Estagnadas. E ao estar estagnadas, elas estão perdendo a oportunidade do tempo, da iminência do tempo. Porque ainda que não houvessem mensageiros nas plataformas, a criação do Senhor testifica dele. Nós, como criação, que temos os 5 sentidos, as pessoas quando ficam muito tempo aí nas telinhas, elas não faz bem primeiro para a saúde. Não faz bem, né? Então, as pessoas precisam despertar, precisam acordar, né? Parar com essa ideia. Muitos podem ter esse pensamento de que precisa acontecer terremotos em tudo quanto é canto. Precisa fenômenos serem vistos com muita frequência, ser abordado nos jornais, né? É preciso ver coisas assombrosas, né? Ver os demônios aí agindo, o próprio Satanás. E as pessoas não atentam que nós já estamos na iminência do fim dos tempos. O agir do inimigo da nossa alma sempre foi para trazer engano. Através do engano, as pessoas não têm desejo de buscar a verdade. Elas ficam paradas, estagnadas, elas ficam confortáveis nas obras da carne. Por isso que já em Gálatas 5 já vai deixar muito claro, bem mastigadinho, a situação daqueles que estão na obra da carne. E não sobre o agir do Espírito, porque não estão desejosos do Espírito, né? E Yeshua
falando a respeito dos tempos de Noé, fica muito evidente que é a qualquer momento. Porque pessoas que estão preocupadas em marcar suas datas de casamento, programar as suas festas, comendo, bebendo, se divertindo, levando a vida, né? Deixando a vida levar elas não estão nem aí para uma edificação de vida de fé. Muitos dizem não crer, né? Não crer em Deus, não crer na existência do Criador. Então elas chegam ao ponto que tá lá no fundo do poço e não percebe. Então o esfriamento do amor aqui caracteriza a iminência da vinda de Yeshua, da vinda do Filho de Deus. E eu vou ler aqui um outro trechinho que está em Mateus 27, a partir do versos 45, que vai falar sobre a morte de Yeshua. Ó. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes. De alto a baixo, a terra tremeu e a rocha... Não, só ler de novo aqui, gente, o verso 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes. De alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ó, que evento aqui, até o verso 51. Há 2000 anos atrás, colocar assim, né? Todo mundo fala assim. Quando Yeshua é crucificado e ele brada ao Senhor: por que me abandonaste? Ele tá, né, fazendo uma exclamação que a própria Bíblia responde, né? A própria Bíblia responde aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, se der tempo. Aqui em Coríntios, 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, verso 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, entre aspas, a morte foi destruída pela vitória. Aí no verso 55 diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Então quando ele suspira, quando ele faz esse clamor aí, né, ao Criador: por que me abandonaste? Porque haveria necessidade de que isso aqui ocorresse, da morte ser destruída pela vitória. Mas a morte de todos os pecados que será destruído, ela é a última a ser destruída. Isso significa que ela já foi destruída. Porque eu já coloquei um vídeo aí, né, falando. Não estou aqui falando a respeito da morte física. Nós ainda não estamos com esse corpo, né, incorruptível. Nós ainda passamos,
né, antes do Senhor Salvador retornar, ainda passamos por estado de morte, de decomposição. Há essa necessidade. Só depois, quando nos tornaremos corpos incorruptíveis, é que então a morte ela será destruída definitivamente. Mas ela já foi destruída porque ela não tem autoridade mais sobre a vida dos santos, dos justos, dos justificados no Filho, entende? Então ela foi destruída nesse sentido aqui, porque era necessário que ele passasse por essa situação se tornando pecado. Então o Senhor não está olhando ali para o Filho, o Senhor está olhando para por esses incontáveis pecados da humanidade que caiu sobre ele. Então, né? Mas a morte, ela precisava ser destruída e foi destruída graças, né, ao sacrifício do nosso Senhor e Salvador Yeshua. Voltando aqui para Mateus. Estou aqui para Mateus, né? Então, quando coloca aqui, ó, e é muito interessante, quando ele entrega o Espírito, aqui verso 53, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, não, gente, peraí. Aqui é verso 52. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. De muitos santos, tá? Não quer dizer que de todos os santos. Não foram todos. Alguns ali foram ressuscitados. Para ir para a glória, né? Louvado seja o Senhor. Um evento como esse acontece, e aí trevas, né? Antes dele entregar o Espírito, a terra fica em trevas por 3 horas. Para quem tem um raciocínio rápido, as pessoas que de repente tinham um raciocínio rápido naquele tempo, foi um tempo que daria para eles desistirem, né? Não é o Filho do Senhor mesmo. Olha, isso nunca aconteceu. Que fenômeno. A terra, em pleno meio-dia, gente, do meio-dia às 3 horas da tarde, a terra está no breu, está escuro. Isso não é normal, não. Isso mostra a obstinação, a dureza. E porque tinha que acontecer, né? Tinha que acontecer. Eventos ocorreram que foi esses sepulcros se abrirem e as pessoas chegaram a, né, rodear ali. As pessoas viram essas pessoas ressuscitadas. Então, foi algo impactante, para não deixar dúvida. Para não ficar por isso que no finalzinho eles colocam aqui, ó, verdadeiramente no versos 54. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido. Ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então era necessário, né, que isso acontecesse para reforçar, depois que ele é ressuscitado e ele aparece aos seus discípulos, para que houvesse esse reforço, não houvesse dúvida que ali foi crucificado Yeshua, o Filho de Deus. E mesmo assim, depois tiveram, lá em Atos, né? Atos, não lembro exatamente o capítulo, vai relatar dos fariseus ali com os soldados, um complô, né, para que não fosse propagado o nome, né, o nome do Filho. Então foi se trabalhando, né, para descredibilizar o Evangelho, que é o poder do Senhor, conhecimento, né, o que
ia ser ali propagado através da vida dos servos do Senhor. E aí a gente vem para os tempos que a gente vive hoje. A facilidade que é estar conectado ao Criador, ao Espírito Santo, através do conhecimento da palavra do Senhor. E tanta criação de conteúdos que deixa as pessoas dormindo. Se elas acordarem, será que vai ter tempo, né? Para sair da inconstância, para sair do estado de morno, né? Para se tornar quente, se tornar de fato espiritual. Então, esse sonho da criança de 4 meses falando ficou muito claro para mim. Da iminência, da urgência de se usar o tempo em favor de vidas, em favor de almas. Porque o que está acontecendo agora na Terra, deixa eu ir aqui para Tessalonicenses, é a misericórdia do Senhor. Não fique esperando acontecimentos mirabolantes, não. Porque tudo que já foi profetizado está aí, as pessoas estão se aderindo a novos sistemas para comprar e vender, para não sair, né, do mercado, para não deixar de ter seus bens. As pessoas estão muito bem inseridas a esse novo sistema. E a pergunta que fica é: onde que fica o tempo, né? O tempo para que as pessoas entendam que não nos pertence. Aqui em 2 Tessalonicenses, a partir do versos 9, vai dizer: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, o que está imperando é a injustiça, é o engano. Por quê? Porque esse esfriamento do amor torna as pessoas não desejosas de buscar conhecimento de algo que é primordial, que é a salvação delas, né? Que é o destino delas, e elas estão dispersas. Nós que temos conhecimento da palavra do Senhor, não é dado a nós o direito de descansar, de estar, né, dormindo. Mas usar em tempo e fora de tempo as ferramentas, né? As armaduras de Efésios 6 e ir para cima, levar o conhecimento para que as pessoas... Aqui, ó, 2 a Pedro, capítulo 3, vai falar do dia do Senhor. Eu vou ler aqui a partir do 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Está formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns,
Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E como será esse dia, né? O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E aí, se você for juntar todas essas mensagens, você vai ver que o foco é o quê? O foco é concentrar em Mateus 24, tá? Que o evangelho, para ele ser pregado em todas as nações, hoje nunca se foi tão facilitado como nas outras gerações. Já começa aí. A multiplicação da ciência está aí a todo vapor. O esfriamento do amor é conhecido de todos. E as consequências desse esfriamento, né? Que vai contra ao que o Senhor quer de nós aqui. Que é justiça, que é viver de forma piedosa, que é viver de forma santa e apressando a sua vinda. Para a gente apressar a vinda dele, a gente precisa estar edificados, conscientes, amadurecidos, como adultos, não como crianças, tá? Crianças no sentido do que a criança ela é muito, né, levada, assim, levada no sentido de ser ensinada pelo adulto. Ela precisa de um adulto, ela não tem consciência, né? Depois dos 12 anos, a criança passa, sim, a ter mais clareza sobre aquilo que é bom e que não é. Mas o Senhor quer que a gente seja santos, amadurecidos, né? Para entender esse tempo e utilizar das ferramentas, como muitos estão utilizando, louvado seja o Senhor, para levar o conhecimento. Entretenimento diversos estão aí, de vaidade, de tolices, né? As pessoas levam tempo e o tempo vai passando que não pode ser conquistado. E a gente precisa vigiar, né? Não desmorecer, não desanimar, mas vigiar e dar graças ao Senhor, porque a iminência é muito clara. Tá bom, gente? Então, que o Senhor continue operando, que façamos uso do tempo com sabedoria e que estejamos preparados, né? Porque o que nossos olhos verão, nenhuma outra geração, né, desejosa pôde ver. E nós estamos nessa geração, então é crucial que as pessoas busquem conhecimento do Senhor, né? Busca conhecimento não, ninguém busca conhecimento a não ser que o Senhor, né, trabalhe, mas todos têm a capacidade de ouvir a voz do Senhor, porém estão dispersos, estão mais voltados para aquilo que não edifica, né? Então vamos ficar atentos aí, porque a tecnologia ela não está aí 100% a nosso favor, não. Amém? Então vamos ter sabedoria, saber viver cada dia e procurar, né? Procurar estar aí firmado e edificado na rocha. Que o Senhor nos ajude diante das dificuldades, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos livre das ciladas como eu coloquei no vídeo anterior, né? Anterior não, o antepenúltimo, se não me engano, do adversário. O adversário, ele tá trabalhando aí nas espreitas, tá? Então, fiquemos atentos, ficamos alerta, que o Espírito Santo esteja com todos vocês, comigo, nos dando aí orientação o tempo todo, amém?
Fiquem todos na paz. Eu não tô muito bem, gente. A garganta tá ruim, nariz, tá? Mas é pra glória de Deus. Até a próxima.